agora mais um programa Castor e seus Escapes. Apresentação André Arruda. Meus queridos e minhas queridas amigas, sejam todos bem-vindos outra vez. Eu sou o André Arruda e vamos começar mais um episódio de Castor e seus Escapes. Na verdade, é a continuidade do episódio anterior sobre as eleições, só que dessa vez é de uma forma mais analítica. Já passou o processo eleitoral, quase o Brasil inteiro sufragou. Olha que nome bonito. Sufragou o seu voto. Aí vai pensar assim, putz, sufragar é para poder dizer que o Brasil vai naufragar, né? Não, sacanagem, besteira. E aí nós temos aqui o resultado do pleito, né? E é uma análise que vai ser interessante, né? Porque a gente precisa analisar a conjuntura política, né, do Brasil para saber o que isso trouxe de influência do passado, o resultado dessas eleições, e o que vai trazer para o futuro. E eu acredito que o meu ponto de vista vai ser a coisa mais surreal que vocês possam imaginar na face da Santa Terra. E é muito interessante a gente ter essa observação, até mesmo para saber como vai acontecer em 2022 e também como será 2024. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o André Arruda e este é o episódio número 8 de Castor e seus Escapes. Sejam bem-vindos. Eleições 2020, um oferecimento Castor AMT, www.castor.com.br. Milhões de brasileiros foram às urnas em 15 de novembro de 2020 e também em 29 de novembro para decidir quem serão os nossos representantes nas cidades e quem irá governar os mais de 5.500 municípios brasileiros, né? E essa eleição nos permite fazer algumas observações, né? Então, a primeira, no plano geral, é justamente pela quantidade de pessoas que não votaram ou que não optaram em escolher o candidato mesmo indo às urnas, né? O que se observou de uns tempos para cá foi um aumento da quantidade de abstenções. Essa quantidade de abstenções nesse momento, nessas últimas eleições, chegou a quase 30%, né? Então, 30% significa 3 a cada 10 pessoas, ou se for em alguns lugares, 1 a cada 3 pessoas não foi votar, né? Não foi escolher um candidato. E ainda a gente pode somar a quantidade de votos brancos e nulos nessas eleições, que também trouxeram influência. Um exemplo é a cidade de São Paulo, em que, somando os brancos, nulos e quem se absteve de votar, a quantidade de pessoas que não escolheram um candidato foi maior do que a quantidade de pessoas que escolheram o segundo colocado, Guilherme Boulos, né, na cidade de São Paulo. Então, se houvesse de fato essas pessoas estivessem comparecido às urnas e votado, por exemplo, no Boulos,
o Boulos poderia ter vencido o Bruno Covas, né? O que essa concepção, né, de não votantes pode ser preocupante, em parte é por conta da pandemia, mas percebe-se que nas últimas eleições há um número crescente de pessoas que anularam o voto, votaram em branco ou simplesmente não foram às urnas, né? E se a gente for puxar bem nessa década de 2010, houve esse crescimento em parte pela campanha antipolítica que houve nesse país, em princípio pelos protestos que ocorreram, depois 2013, depois o impeachment de Dilma, a eleição de 2018. Então nós vimos hoje um aumento, né? Quer dizer, nós estamos vendo, né, uma quantidade cada vez mais crescente de pessoas que não se sentem representadas por nenhum candidato, né? Esse tipo de concepção é muito preocupante, né? Porque dizem que é assim que as democracias elas morrem, né? Elas morrem pelo fato das pessoas não mais acreditarem que têm o poder de mudar e de decidir pelo rumo do seu país, né? Do lugar onde vive, né? Então é doído. É doído a gente ver essa quantidade crescente de pessoas cada vez mais descrentes, né, da eleição. Quando eu fui votar, realmente tinha uma pequena fila, mas era algo pequeno mesmo, não era. E foi por conta de um problema que aconteceu numa urna, que demorou, né, no local onde eu votei, mas era uma situação bastante pontual. Em outros lugares, onde eu fui, não tinha fila, né? Então o processo de votação foi absolutamente tranquilo, né? Então o que está acontecendo, né? Agora também tem um outro ponto, né? De que na eleição municipal não existe essa de voto em trânsito, né? Porque, ou seja, a pessoa ela está, por exemplo, o voto em trânsito permite que a pessoa, não estando no seu local, no seu domicílio eleitoral, possa votar. E aqui no Brasil, para a eleição municipal não tem voto em trânsito. Então, tende-se na época da eleição municipal haver uma quantidade maior de ausências, mas de qualquer forma é necessário sim rever a questão política, né? Para que as pessoas possam ter uma construção, participar da construção dos seus espaços públicos, né? Ou seja, a construção da democracia. Eleições 2020, um oferecimento Castora MT, www.castor.com.br. Eleições. Nossa, essa vinheta que eu inventei foi muito engraçada, pelo amor de Deus. Mas na verdade é uma paródia, né? Foi uma paródia que eu fiz das chamadas eleitorais da televisão, né? Da Bandeirantes, sim, porque a Bandeirantes, né? A TV Bandeirantes, a Band, foi uma emissora que tradicionalmente fez parte da tradição eleitoral, dos debates eleitorais, os debates mais acalorados, né?
ocorreram nos debates da Band, né? E entre esses debates, talvez o debate que as pessoas mais se lembram foi da discussão, né, do Paulo Maluf com o Brizola, né, se eu não me engano, para as eleições de 89, e foi um dos debates mais acalorados que até hoje as pessoas se lembram, né, desse momento icônico, né, da história política da TV do Brasil. Mas a gente para pensar aqui, né? A gente falando da cobertura jornalística neste momento, vamos falar da cobertura porque você tem dois vieses, um que é na internet, né? Os portais de esquerda, né, de direita, né, jornais, né, e a TV, né? E assim, a gente parando para pensar e dando uma olhadinha, eu fui dar uma olhada nos números aqui e tem algumas coisas que valem a pena a gente colocar. Depois do dia 15, no dia 15 à noite, estava vendo os comentaristas, né, das emissoras de televisão falando, porque houve uma queda do PT, porque a esquerda perdeu, ou foi uma derrota para o Bolsonaro, uma derrota para os partidos tradicionais, uma grande eleição para os partidos chamados Centrão e coisa e tal. Esses foram os comentários que a gente viu, eu vi, né, na mídia a respeito das eleições, mas se você debruçar os números, você vai ver uma coisa que não é uma notícia tão boa nem tão ruim para nenhum dos lados. Então você vai ver que é interessante. Mas uma das coisas que me deixou cabreiro, realmente, foi um comentário que foi feito, se eu não me engano, pelo Fernando Rodrigues, na Bandeirantes, no dia 15 de novembro, endossado por um outro comentarista também da Bandeirantes, dizendo que a eleição de 2020 traz pouco ou nenhum impacto a 2022. Olha, me desculpe, se você for parar para pensar, eu vou discordar um pouco dessa opinião e eu vou dizer o porquê, né? Pouco ou nenhum impacto, né? Você, indo lá para os números, eu fiz uma pesquisa aqui na internet, os partidos do Centrão aumentaram a quantidade de pessoas que foram, quer dizer, aumentaram a quantidade de prefeituras e de número de vereadores, cresceu em número de prefeituras e número de vereadores. E os partidos mais tradicionais encolheram um pouco, mas isso na quantidade de prefeituras. Se você for parar para pensar, quer dizer, dar uma olhada, mudando o foco, em vez de ser número de prefeituras, sim a quantidade de pessoas governadas por um determinado partido, ou seja, a população governada por prefeituras do determinado partido, né? O rol de população desses partidos. A coisa muda um pouco de figura. Os partidos do Centrão aumentaram a quantidade de prefeituras, mas não muito a população, né? E os partidos mais tradicionais continuaram tendo as grandes cidades governadas por ela. Então, PSDB em São Paulo, aí você tem o PMDB em diversas capitais, quer dizer, o MDB, né? O P saiu fora. O partido do Rodrigo Maia, né? Que é o DEM, também teve uma grande quantidade de pessoas votadas, porque ganhou a cidade do Rio de Janeiro, né? Então se você for parar para pensar, em termos de população não houve perda. Até mesmo o PT, que todo mundo estava falando lá, né? Que o PT teve uma perda, teve uma queda. O PT perdeu quantidade de prefeituras, mas teve até um pequeno ganho na população que vai governar de 2016 para 2020. Lembrando que o tombo do PT nas eleições municipais não foi nessa eleição, foi em 2016. 2016 que houve um abalo muito grande, muito por influência do impeachment, né? Então houve uma queda, mas o PT continuou tendo a mesma quantidade, a mesma população, quase a mesma, só um pequeno ganho de população governada pelo PT. Parar para pensar, os partidos de
esquerda, todos eles tiveram perdas, né? A única exceção em termos de quantidade de vereadores e população governada e quantidade de cidades governada que teve um ganho, o único partido, a exceção entre os partidos de esquerda, foi o PSOL, né? O PSOL passou a ter... que eu tô dando uma olhadinha nos números. O PSOL tinha 2 prefeituras, passou a ter 5, inclusive a prefeitura de Belém, né? Então teve um crescimento de 150% de candidaturas, né? Agora, se for contar em população, nossa senhora, né? O PSOL saltou, né, de 14 mil habitantes governados pelo PSOL para 1,5 milhão. Então, um salto gigantesco de população. Tá até falando aqui sobre o PT, né? O PT em 2016 governava para 6 milhões de habitantes, 6 milhões e 33 mil, passou a governar, a partir de 2021 vai passar a governar 6 milhões e 45 mil habitantes, um crescimento muito pequeno, né? Agora, esse cenário de aumento da quantidade de prefeituras do Centrão, mas a manutenção dos partidos tradicionais na quantidade de população, tem uma coisa que dá para traduzir aí. A única exceção do partido Centrão que teve uma população grande a ser governada é o PSD. Na verdade, PSD e PP são 2 que tiveram um salto, né? Mas os outros partidos ainda tem uma diferença aí grande, né? Mas o fato é que ainda o PSDB e o MDB e o DEM, que são 3 partidos são de direita, mas não ligadas ao Centrão, que podem ser os fiéis à balança, continuam governando uma grande quantidade de pessoas em cidades brasileiras. 2 coisas que eu gostaria de observar em relação a esses números. A primeira, são menos prefeituras, mas a população é alta. Isso significa que a maioria das cidades conquistadas por esses partidos são cidades urbanas, onde a popularidade do governo federal é mais baixa. Em compensação, cidades menores tiveram uma quantidade de prefeituras de pessoas ligadas ao Centrão, até a partidos ainda mais alinhados ao atual governo, PSL, Patriota, PROS, que são partidos de um pouco mais extremados, né? E aí a gente coloca aí essa questão porque o desenho das prefeituras ele acaba se tornando muito parecido com o desenho de como é a distribuição política, por exemplo, nos Estados Unidos, que em ambientes mais urbanos há uma tendência mais progressista e nos ambientes menos urbanos, mais afastados, mais periféricos, ter uma postura mais conservadora, né? E isso vai trazer muito reflexo a questão política no âmbito geral, né? Principalmente para 2022. A única questão é que, diferentemente dos Estados Unidos, em que a posição ela se dá muito mais pela quantidade, a eleição presidencial ele se dá por meio de colégio eleitoral, onde há estados que tenham mais peso do que outros para decidir o presidente. No caso da eleição no Brasil é voto direto, mas pode trazer influência à composição da Câmara e do Senado para 2022. Isso porque essas cidades, pequenas, médias e grandes, elas geram base eleitoral. E essa base eleitoral ele serve para eleger os deputados, senadores, né? Até porque, no caso do Senado, cada estado tem direito a 3 representantes, sendo que numa eleição é renovado 2/3 da casa e numa 1/3 da casa, né? Então, acho que nessa última foi eleito 2/3, então nessa eleição próxima é só 1/3 da casa. E aí, como é que vai se configurar isso? Mas os municípios, eles têm peso, principalmente por conta da pandemia, né? Que negócios locais estão severamente impactados pela pandemia, isso faz com que as cidades tenham uma perda de arrecadação muito alta. Quais são as arrecadações que o município recebe? ICMS, ISS,
PTU, taxas, né, no caso, licenciamento de veículos, como a situação é mais difícil, né, é uma queda de arrecadação, né, e isso faz com que o capital político, né, dos deputados e senadores aumente, entendeu? Então isso faz com que eles vão falar assim, uma derrota pro Bolsonaro. Não chega a ser uma derrota tão acachapante, porque se o Centrão tá com o Bolsonaro, ele tem capital político para 2022, principalmente para você firmar de vez a sua associação ao Centrão, né? Mas a gente sempre lembrando dessa questão da quantidade de pessoas governadas, o que faz com que ainda assim PSDB, MDB e DEM sejam partidos importantes, precisam ser cedos para que possam, por exemplo, ir adiante no segundo mandato do Bolsonaro. E aí, né, desses números da gente aqui, a eleição de 2020 também serviu para entender a necessidade que a esquerda vai ter. Só que vai ser um pouco difícil por causa dos caciques, né, e por causa de rusgas que vieram prisão. Em Recife tem um peso muito forte, né, porque houve sim uma divisão dentro do partido, guerra fratricida, não se vai ser reequilibrar até 2022, sempre vão voga, eu mesmo receber a herança, ainda não se cansa, ser muito importante, porque 2022 vai se importar a questão cláusula de barreira, né, e cláusula de barreira é se o partido não atingir votação, não conseguir eleger deputados, não vai ter acesso a nada, então vai ser importante ficar político nesse só ganhou destaque, não pela quantidade de pessoas que votaram, mas pela quantidade de pessoas que elegeu. O partido de esquerda que tem mais pessoas, habitantes governados é o PDT. O PDT ganhou muito capital político desde 2018 para cá, que não assim ganhou. Muita gente vieram de outros partidos, foram para o PDT, Ciro Gomes, e vem atraindo aí a atenção do eleitorado, principalmente o eleitorado que entrou, que é de esquerda, mas muito favorável ao petismo, por assim. A eleição de segundo turno em São Paulo conseguiu unir os caciques. O Guilherme Boulos, ao meu ver, é um quadro importante do partido, e o crescimento da esquerda, ele terá que remar novamente. Houve em avanço. 2020, como o ator falou, já é uma vitória estar ainda no jogo político. Esquerda está no que o plano era realmente aniquilar a esquerda. A gente percebe internacionalmente está havendo um movimento mais esquerdeiro de fazer frente a um movimento muito sério de destruição das democracias de extrema direita. Agora, sobre isso, né, a gente pode pensar o seguinte, né? Aqui no Brasil, centro não é exatamente uma posição neutra, né? Na verdade, o centrão tem um bastante pejorativo, ele vem da época do Sarney, o tal do centrão, mas é o que a gente chama povo do muro, diria o Pará, né? Posição muralista, o pessoal que se usa, mas na verdade não é em cima do muro, posição dúvida de oportunismo, né? É o que a gente chama de fisiologismo dentro da política. E isso fez com que, por exemplo, a posição centro não fosse exatamente uma posição que tenha uma pauta mais progressista. Tem, por exemplo, o PP, o Republicanos, né, que são partidos que, principalmente o Republicanos, né, que é um partido que tem uma ligação muito íntima com alguns grupos evangélicos neopentecostais, né? Teve até uma queda, milhões de habitantes governados. Beleza. Que ótimo. Quem ganhou mais foi o PP. O PP era o partido Maluf. Tinha 9 milhões, 16 milhões de habitantes. Mas voltando a esses partidos, muitas das pautas que eles defendem são pautas absolutamente aquela história que eu até falei no episódio anterior, né? Do conservador, dos costumes liberal, né? Essa história de liberal e conservador dos costumes não é uma loucura. É algo que é realmente experimentado para isso. Porque esse liberal, né? E é liberal para poucos, não é liberal para todos. Esse é o grande X da questão desse movimento extremo que foi capitaneado aí pela coisa muito. Eu até mesmo estou pensando seriamente em mudar o meu mecanismo busca a partir do ano que vem. Depois eu digo o que vai ser. Mas o que eu vejo para o futuro
que eu vejo para o futuro do Brasil para as prefeituras? Serão anos complicados, que 2020, nós vamos dizer que a década de 2020 vai ser uma década de no máximo 8 anos, porque 2020 foi a pandemia, 2021 ainda teremos reflexos dela, e é muito pouco provável que em 2021 a gente volte à situação anterior. Paulo Guedes é que inventou a história de, essa história de recuperação em V. Não estamos nem longe. Ele pode pensar que houve uma recuperação econômica, mas essa recuperação é reflexo de algumas coisas da reativação da economia, né, da readaptação mais caro. E, por fim, né, os níveis que nós temos, apesar de um crescimento recente, estão longe de uma situação de pujança que aconteceu 5, 10, 15 anos, 10 anos atrás. Então não faz o menor recuperação em V, é uma recuperação de um cenário altamente negativo. A questão econômica vai trazer influência, as reformas também, aproveitar esse momento de debilidade. Na verdade, não deveria votar reforma ativa nesse momento, não deveria votar na reforma tributária nesse momento, porque quem está aí vai aproveitar de crise para enxertar coisa que não deve dentro dessas reformas, piorar a situação, né? Uma reforma tributária que não resolva essa desigualdade tributária, desigualdade que está havendo de pessoas ricas pagarem menos imposto e boa parte dos impostos estarem sobre consumo, fazendo com que as pessoas mais pobres pagam mais imposto, que elas têm boa parte do valor que elas têm é consumo, do valor que elas desembolsam, que elas fazem é consumo. É água, é luz. Você vê agora, fora o apagão que aconteceu lá no Amapá, né? Ainda tem essa questão das termoelétricas, agora está no nível mais alto do custo, né, da bandeira tarifária, né? Então as pessoas mais pobres, elas têm um impacto maior e elas acabam pagando mais em pessoas mais ricas, porque não tem imposto sobre herança, não tem correção da tabela do imposto de renda, não tem tributação sobre lucros e dividendos, efetivamente, entendeu? Então os ricos estão nadando de braçada, e como a maioria do pessoal que está no Congresso é gente rica, aí fica difícil, entendeu? Isso que tem que mexer nessa representatividade. E a reforma administrativa, que é basicamente cortar gastos e não trabalhar com privilégios, não combater privilégios, como o que aconteceu na reforma da Previdência, que não se combate privilégios, manteve castas do judiciário, os militares de fora da reforma da Previdência. Então, são exemplos fortes, né, de como essa questão política vai em jogo, e a eleição ela entra, né, de 2, e também as eleições de 2020. Os municípios, no ano que vem, vão pautar o orçamento da União. Então essa força política que foi arregimentada nas cidades grandes pelos partidos grandes tradicionais e nas cidades pequenas pelo Centrão vão causar uma pressão do governo Bolsonaro, e é uma coisa que precisa ser devidamente observada. O que nos resta? Nós, brasileiros, nós temos que continuar fiscalizando. Tem gente que acha que acabou, está cumprido. Eu já apertei a tecla verde, acabou minha cidadania. Ou eu já paguei a minha multa, já cumpri a minha obrigação. Não, muito pelo contrário. Quer dizer, desde sempre, agora ainda assim tem que fiscalizar, porque teve casos aí de mau uso do dinheiro público em relação a conflitar a emergência, a situação de emergência para desviar gasto público. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, e hoje nós temos uma situação terrível no Rio de Janeiro, quase colapso na saúde, e com o afrouxamento das regras de restrição, regras de isolamento social impostas na cidade, banho de mar liberado, tudo isso. E isso também pode ser um reflexo das eleições, que, por exemplo, aqui em São Paulo, durante o período da campanha eleitoral, o estado de São Paulo, várias áreas do estado de São Paulo estavam na região que a gente chama de fase verde, né, do Plano São Paulo, sendo que havia um crescimento da quantidade de casos, um aumento da condições do Covid, tanto que foi até mesmo muito simbólico o que aconteceu no dia seguinte à eleição do Bruno Covas, de anunciar que São Paulo estava voltando à fase amarela do Plano de São Paulo. Retrocedeu, né, na fase amarela.
durante a campanha, Bruno Covas sempre havia dito que a situação estava absolutamente sob controle, o que acabou se desmentindo apenas nem 24 horas depois do resultado das eleições. É uma pena, né? Mas essa é a análise que eu faço, é um falatório enorme, acho. Mais de hora, né? E nem precisei falar mais sobre fazer 7 partes, já falei até demais. E é isso, gente. Então, pessoal, essa foi a segunda parte do nosso podcast sobre as eleições 2020. Eu espero que vocês continuem me ouvindo. Vou falar mais, né? E também espero aproveitar e fazer mais um episódio, pelo menos mais um episódio esse ano, para encerrar a temporada. Eu dou um tempinho no podcast e retorno mais pra frente, tá certo? É isso aí, pessoal. Um beijo e abraços para todos vocês e se cuidem, tá? É o que nos resta. Falou! Você acabou de ouvir Castor e seus Scabs, mais uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br.